Essa semana, o Reino Unido perde a sua rainha. E é claro que a gente não vai deixar de comentar sobre isso e mais outras notícias acerca dos mercados, de economia e também das suas implicações no Brasil e no mundo. Meu nome é Ricardo, faço parte da Lariate e hoje, além de um pouco sobre o que aconteceu na Inglaterra, a gente também vai falar sobre a China e os impactos que elas podem ter diretamente aqui no Brasil na nossa economia. Além de falar um pouco sobre as previsões da inflação e como ela tem andado durante o ano. Então, fica aí que a gente vai falar sobre bastante coisa e acredito que você vai se interessar. Apesar de várias crises internas, a China continua mantendo rígidas restrições por conta do Covid-19. Os novos bloqueios que estão acontecendo agora na China estão colocando mais de 300 milhões de chineses em lockdown, ou pelo menos parcialmente tendo a sua locomoção bem reduzida. Apesar da China não ter grandes surtos de Covid, comparado principalmente com outros países, eles ainda continuam com medidas bastante pesadas de restrição de movimentação de pessoas, justamente por conta da sua política de Covid-0, fazendo com que cidades grandes como Chengdu e Shenzhen continuem em lockdown, atrapalhando bastante a economia global e também interna da China. E tudo isso não poderia acontecer em momento pior, porque a China tem vários problemas internos atualmente. A gente pode começar elencando aqui a crise imobiliária, que nós já falamos bastante em outros vídeos, também os cortes de energia e, além disso, também a baixa demanda interna, que faz com que a economia não se aqueça, ou seja, continue estagnada, gerando vários problemas. Claro que é sempre importante a gente lembrar que a China tem reportado um número de mortos muito baixo em comparação com outros países que têm uma população bastante numerosa também. Em dados divulgados, eles teriam quase 1 milhão de pessoas que foram infectadas pelo Covid para apenas 5 mil óbitos. Claro que a gente sempre considera que as informações dadas pelo governo chinês podem ser um pouco manipuladas, mas nesse caso eu particularmente acho que não faria sentido eles mudarem os números da maneira que eles estão fazendo. Faria muito mais sentido abafar a quantidade de óbitos dentro da China caso o governo estivesse ficando mais aberto, ou seja, limitando as restrições. Uma vez que o governo chinês está deixando ainda mais pesado todo o modelo restritivo que eles colocam sobre a sua população, não faria muito sentido eles simplesmente omitirem a quantidade de pessoas que estão morrendo pelo Covid. Pelo menos essa é a minha análise, tá? Não posso dar certeza. Mas a questão que a gente levanta aqui é, sendo as medidas importantes ou não para a contenção do vírus, a China é um grande player na economia mundial. Por conta disso, qualquer mudança na sua atividade econômica, seja parando de produzir ou parando de consumir, tem um impacto nos mercados mundo afora. E isso a gente não tem como negar. Então é importante nós ficarmos bastante ligados nesses movimentos que acontecem lá na China, principalmente para quem está exposto ao mercado de commodities, que costuma sofrer bastante quando a China não vai bem das pernas. Mas agora eu pergunto para você, você acha que a China vai manter ainda essa medida tão rígida de restrição por muito tempo? Deixa aqui para a gente nos comentários. E já que a gente está falando aqui da China, vamos dar uma olhada nos impactos que a economia chinesa vai causar ou pode causar aqui no mercado brasileiro, principalmente para quem trabalha com frigoríficos. As ações da Marfrig, JBS e da Minerva apresentaram queda durante essa semana após o relatório do Departamento de Agricultura americano, o USDA. E essas previsões não são nada otimistas para quem trabalha com proteína animal, especialmente para quem depende da demanda que vem lá da China. A estimativa é que haja uma diminuição de 18% na demanda por carne bovina dentro da China. Além disso, a carne suína também tem uma previsão de queda de 8%. Ambos para o ano de 2023, comparado com o ano vigente. Mas é claro que todo esse alarde não é unanimidade entre os analistas do mercado financeiro. Para alguns, a reação é bastante exagerada, uma vez que, por mais que exista algum tipo de diminuição, ela seria temporária e também o Brasil continua sendo o maior fornecedor que a China tem para esses insumos. Porém, para os mais pessimistas, esse cenário não só pode se consolidar, como também pode ter alguns agravantes. A China não só está com um crescimento muito abaixo do que já apresentou anteriormente, como também está aumentando a sua produção de carne bovina interna. Com isso, existem algumas projeções que dizem que mesmo após a sua recuperação, o consumo de carne bovina, pelo menos a demanda de importação, diminuiria dentro do território chinês. E para nós investidores é sempre importante ficar atento a ambas as possibilidades. E se nós vamos estar expostos a esse mercado de commodities que trabalha com proteína animal, é sempre muito importante entender todos os riscos que estão relacionados. Então, lembra disso quando você for tomar uma decisão.
Depois dessa, você queria uma notícia boa? Bom, saiba que a inflação está diminuindo. Inclusive, nós tivemos deflação no último mês. Mas as projeções ainda não são tão otimistas, então segura um pouco seus cavalos aí. Engraçado, né? Quem diria que a diminuição de impostos acabaria fazendo com que os preços e a inflação no país diminuísse? Engraçado. E a verdade é que, com a queda do ICMS, nós tivemos uma diminuição bastante significativa em setores que são bastante estratégicos, como, por exemplo, os transportes, que tiveram a diminuição de 3,37%, e também dos combustíveis, que caíram 10,82%. E isso fez com que, na média, nós tivemos uma deflação de 0,36% no IPCA no mês de agosto. Lembrando que o IPCA faz uma média de preço de várias coisas que nós consumimos e, basicamente, ele significa o custo médio da população. Então, o custo médio diminuiu em 0,36%. Mas isso é bastante positivo, tá? Porque significa que outras coisas tiveram aumento, enquanto outras tiveram baixa, mas na média nós tivemos 0,36 de ganho, ou seja, nosso custo de vida ficou mais barato. E é importante salientar que a previsão é que para setembro ainda tenhamos mais deflação, então é esperado que as coisas estão melhorando, certo? Bom, a realidade é que não é bom a gente ficar muito otimista porque a gente tem ainda algumas coisas a ver. E a primeira coisa que levanta a nossa orelha é que, apesar da gente estar no movimento de deflação, nós ainda estamos bem longe da meta que o Banco Central estabeleceu de queda na inflação. E se nós não estamos conseguindo atingir as metas do Banco Central, você já deve saber o que vai acontecer, certo? Exatamente, as taxas de juros não vão cair tão cedo. E com as taxas de juros elevadas, nós sabemos que o custo do dinheiro fica muito mais caro, fazendo com que o crescimento econômico dê uma desacelerada e até mesmo fazendo que a gente possa entrar numa recessão, no caso mais extremo. E outro ponto importante que nós temos que lembrar é que essa diminuição no ICMS pode ter prazo de validade. Até o final do ano de 2022, o governo federal garantiu subsídios que fazem com que os governos estaduais possam diminuir, em alguns casos até zerar, o ICMS de certos setores, certos produtos. Mas a grande questão é que esse pacote não inclui nenhuma medida para o ano que vem, nem de redução de imposto, nem nada disso. O que significa que potencialmente em 2023 tudo isso pode ser revogado e os preços podem voltar a subir. Por hora, nós podemos ficar otimistas com relação aos próximos meses, mas é sempre bom ficar de olho porque tudo pode mudar de acordo com o mando e desmando de governos aí. E essa semana, o mundo perde uma de suas líderes. A Rainha Elizabeth II faleceu e deixou um grande legado. Já não era novidade para ninguém que a saúde da Rainha do Reino Unido andava bastante fragilizada desde o final do ano passado. Mas foi só na última quinta-feira que foi anunciada a morte da monarca, que ficou no cargo durante 70 anos. É uma longevidade invejável. A Rainha Elizabeth herdou o treino... Herdou o treino. A Rainha Elizabeth, que herdou o trono em 1952, fez isso com a morte do seu pai, que faleceu aos 56 anos. Nesse caso, foi o rei Jorge VI. E com apenas 25 anos de idade, ela teve a árdua tarefa de reerguer o Reino Unido após a Segunda Guerra Mundial, que findou por volta de 45. E é claro que, se mantendo no trono por tanto tempo, ela teve que fazer com que o próprio Reino Unido passasse por diversas eras e continua se mantendo um player muito relevante no cenário mundial, o que com certeza é um feito bastante impressionante. A sucessão deve acontecer pelo seu filho, o Charles III, que já foi anunciado como rei durante o pronunciamento da morte da Rainha Elizabeth pela primeira-ministra, a Liz Truss. E uma curiosidade, agora falando de economia, é que todos os símbolos que levavam o brasão e o rosto da rainha devem mudar para que eles tenham agora o rosto estampado do rei, o que envolve a moeda nacional, as libras esterlinas. Hoje existem cerca de 4,5 bilhões de cédulas em circulação com o rosto da Rainha Elizabeth, que devem ser substituídas durante o processo de 2 anos. E é claro que outros lugares do Reino Unido, não contando a Inglaterra, também utilizam fotos da monarca em moedas ou até mesmo em cédulas locais, contando aí o Canadá, Nova Zelândia e outros lugares que contemplam o Reino Unido. Agora é saber se essa galera também vai querer trocar a cara da rainha pela cara do novo rei, ou se essa galera não vai fazer isso por um tempo. Particularmente, eu acho que ficar mudando cédula e nota não deve ser a principal preocupação agora do pessoal que está na Europa, viu? Coisa lá não está muito bonita. E nos resta ver agora quais vão ser as medidas ou como vai ser a regência do rei Charles
com todo o cenário que se constrói agora na Europa, com a possível recessão e também toda a crise energética que está rolando por lá. E claro que serão grandes desafios para o próximo rei, mas a gente sabe que a Rainha Elizabeth conseguiu segurar a bronca aos 25 anos de idade depois da Segunda Guerra Mundial. Acho que o Charlinho ali pelos 73, vendo muita coisa, também deve ter uma bagagem um pouco melhor para lidar com uma crise econômica, né? Mas qual que é a sua expectativa com relação ao novo rei? Acha que ele segura a bronca? Acha que ele não vai ter a mesma mão que a rainha teve? Manda pra gente aqui nos comentários. E se você não gosta de ter o seu futuro na mão, seja de reis, presidentes, primeiros ministros ou o que quer que seja, mas prefere tomar as rédeas do seu futuro, tem uma notícia aqui para você e um recado importante. Nós aqui da Lariate fazemos um treinamento voltado para você que gosta de aprender sobre finanças, economia e investimentos e principalmente quer tomar as rédeas da situação e começar a garantir que você construa um patrimônio que vai garantir um futuro mais próspero, sem depender de governo. Então, se você gosta da ideia de construir patrimônio para o longo prazo, visando ser sócio de empresas e que você possa ganhar valor em cima do seu patrimônio com o passar dos anos, aconselho você a entrar no link que está aqui embaixo, onde vão ter mais detalhes da próxima turma que começa ainda em outubro, se você estiver próxima à data de publicação desse vídeo. E caso você esteja vendo isso no futuro distante, não se preocupe que a gente tem várias turmas que se abrem com o passar do tempo, só você entrar, se cadastrar e a gente vai te mandar um e-mail avisando quando a próxima acontece. E como não poderia deixar de ser, qual foi a notícia que vocês viram nessa semana que não comentamos aqui, mas que você acha que foi importante para o mercado e para o mundo da economia? Manda aqui pra gente que a gente vai comentar com você durante a semana. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima!